Definição. Definição. Definição, ó. Vamos lá. Então, como é que você disse? Porque é o seguinte, toda função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Isso me leva à seguinte definição. Definição, ó. Seja f uma função. Conserta isso aí, que viu? Ó, conserta isso aqui. Não é h de r em r, está aqui o domínio. Seja f uma função. Dizemos que f é contínua quando f é contínua em cada P pertencente ao domínio de F. Ou seja, quando F é contínua em P, qualquer que seja o P pertencente ao domínio de F. Vamos lá, vamos organizar. Então você diz que isso aqui tem uma sutileza, ó. Seja f uma função. Nós dizemos que f é contínua quando f é contínua em todos os pontos do seu domínio. Agora considere essa função h aqui com o conserto que eu fiz que estava errado, tá? Seja h a função dada. Quando eu não especifico o domínio, né, e eu não podia especificar do jeito que eu coloquei, estava tudo errado. Então, quando eu não especifico o domínio é o maior subconjunto de R para o qual a lei de formação faz sentido. Então, agora está correto. Domínio de H é R menos X. Então, a função H, ela não é contínua nesses dois pontos. Acontece que a função H, como sendo uma função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, ela é uma função contínua. Essa função H, aí você diz, não, professor, mas ela não é contínua no menos 3, nem no 3. Mas não está no domínio. Então, aquela questão daria se fosse reais. Tá? Aquela que era, tinha duas leis e não precisava, né? Como? 3 é igual a x. 3 para quando x é igual a 1. Não precisava. Tá? Aí, ali, ó. Então, a função G é uma função contínua, tá? Essa H, a função H, então você veja bem, ó. A função H dada por o que, hein? H de x igual a que, hein? X sobre o que? X menos 9. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é uma função racional. E uma função racional é contínua em todos os pontos do seu domínio. Agora, aquela função G. A função G... Agora sim, G de R em R ali estava correto, tá? G de R em R dada por... Qual era a função G? Qual era? Tá ali, ó. G de x igual a que, hein? 1 mais x2. Xx é maior que ou igual a 0. E o que? Xx é menor do que 0. Ela é contínua? Não. Por que ela não é contínua? Porque ela não é contínua no 0 e o 0 está no domínio. Exatamente. Pois ela não é contínua. Até mostrou o gráfico lá anterior. Por ela não é contínua. Por que ela não é contínua? Pois o 0 pertence ao seu domínio e G não é contínua em 0. Você diz que uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Bom, agora eu vou dar um exemplo em que faz sentido usar aquilo lá, tá? Aquilo lá, agora sim. Ó. Seja
É f, de novo, f de R em R, a função dada por, agora sim, ó, faz sentido, f de x igual a x2, x3 mais x, se x é menor que menos 1, igual a x2 mais 2x, se x é maior que ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, e 1 e x sobre x2 mais 2x, se o x é maior do que 1. Agora sim, tá? Me organizei. Olha essa função. É uma função definida por partes. Ela é definida em 3 partes. Para x menor do que menos 1, ela é igual a essa função polinomial. Para x entre menos 1 e 1, ela é igual a essa função polinomial. E para x maior do que 1, ela é função racional. Mas tem que ter um cuidado. Será que está bem definida? Tá. Porque quando é que o denominador é 0? Quando x é 0 ou quando x é menos 2. Tem problema aqui? Não, porque eu estou definindo como sendo essa expressão para x maior do que 1. Então, aí sim faz sentido aquilo que eu coloquei aqui. Aquilo que eu coloquei aqui era nonsense, sem sentido. Mas você tem o seguinte, ó. Tens, primeiro, quem é f de x, qualquer que seja x no intervalo aberto, menos infinito, menos 1. Quem é? Quem é? É x3 mais x. Vírgula. Quem é f de x, qualquer que seja x, no intervalo menos 1, quem é? 1? X ao quadrado mais 2x. E quem é f de x, tá? Qualquer que seja x, no intervalo 1 mais infinito, quem é? x sobre x2 mais 2x. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Agora eu vou dizer correto, tá? Antes eu estava fazendo besteira. Esse intervalo é aberto e a minha função f coincide com essa função polinomial nesse intervalo aberto. Só que uma função polinomial é contínua em toda a reta. Em particular, ela é contínua nesse intervalo. Moral da história. A minha função f é igual a uma função contínua nesse intervalo aberto. Pelaquela proposição lá, qual é a conclusão? A f é contínua nesse intervalo. Vocês entenderam? Entenderam? Que coisa que eu não precisava na outra para fazer. Agora eu preciso. Logo, então veja bem, ó. A f é contínua aonde? Para não ter que usar a definição, para não ter que estar calculando limite, você conclui logo direto. A f é contínua aonde? Em menos infinito menos 1. De novo, por quê? Porque nesse intervalo a f é uma função contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é igual a uma função polinomial. E uma função polinomial, sendo contínua em toda a reta, em particular é contínua aqui. Vocês entenderam? Aí você tem menos trabalho para argumentar. A f é contínua onde? É contínua onde? É contínua no intervalo menos 1, 1. Por quê? Porque nesse intervalo que é aberto, a f é igual a uma função polinomial. Mas uma função polinomial é contínua em toda a reta. Em particular, é contínua nesse intervalo. E a f é contínua aonde? No intervalo 1 mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo aqui,
A f é uma função racional. E uma função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Só que esse intervalo está no domínio dessa função racional. Então, essa função racional é contínua nesse intervalo. Como a f é igual a ela nesse intervalo e esse intervalo é aberto, a f também é contínua. Então, argumentem desse jeito. Ó, o teorema é a proposição. Você tem duas funções e um intervalo que é aberto. Se as duas funções coincidem nesse intervalo e uma delas é contínua nesse intervalo, a outra também será contínua no mesmo intervalo. Mas isso você só pode usar para conclusão se o intervalo for aberto. Olha aqui, ó. Essa função polinomial é contínua nesse intervalo. E a função g não é contínua nesse intervalo. Só que a função g é igual à função polinomial. Então, por favor, não conclua da igualdade de duas funções no intervalo fechado, que se uma função é contínua nesse intervalo, a outra também será. Pode não ser. O que vale o resultado com certeza é se o intervalo for aberto. Tá? E aí você já pode usar, para não estar precisando fazer aquela dissecação toda que eu fazia usando o limite. Você conclui logo, usando o seguinte fato: uma função polinomial, ela é contínua, porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Uma função racional é uma função contínua, por quê? Porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se você analisar bem as aulas passadas, as funções raízes enésmas, elas são contínuas, porque elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Quem é o limite da raiz enésma de x quando x tende a p? Raiz enésma de p. E isso diz o quê? Que a função raiz enésma é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ponto raiz enésima de p da nossa raiz. Isso, claro, desde que p, como eu disse, p tem que estar no domínio da raiz enésima. Os reais positivos. P tem que estar no domínio da raiz enésima. Quem é o domínio da raiz enésima quando o n é par? Os reais não negativos. E quem é o domínio da raiz enésima quando o n é ímpar? Os reais. Tá? E aí segue daí, por exemplo, isso aqui, mas para encerrar, tem as propriedades operatórias da continuidade. Primeira delas, se f e g são duas funções contínuas em P, proposição. Pausar, viu? Demonstração na lista. Na lista não, nas notas. Se f e g, se f e g são contínuas num ponto P, então a soma das duas é contínua em P. Demonstração nas notas e na aula que eu dei para a turma da matemática, eu faço a demonstração também no vídeo. Tá bom? Se duas funções são contínuas no ponto P, a soma das duas é contínua no ponto P. Lembrando que continuidade aqui se expressa em termos de limite. Pois quando eu menciono continuidade num ponto, ou limite no ponto, o ponto é necessariamente ponto de acumulação do domínio da função. Eu não vou considerar pontos isolados do domínio. Isso não interessa no cálculo, tá? Só interessa no cálculo pontos que são pontos de acumulação dos domínios das funções envolvidas. E aí, se duas funções são contínuas num conjunto, a soma delas é contínua no conjunto. E se duas funções são contínuas, a soma delas é uma função contínua, tá? Proposição aqui, corolário disso. Não é coloral não, viu? É corolário.
tá? Se f e g são funções contínuas em x contida em R, diferente do vazio, tá? Então, f mais g é contínua em x. E tem o outro corolário, para encerrar desses aqui, tá? Tem mais, calma lá. Fique sentadinho aí, que não acabou não. E se f e g são contínuas, de novo, o que significa dizer que uma função é contínua? O que é dizer que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, tá? Se f e g são contínuas, então a f mais g é contínua. Vê se vocês lembram. Quem é o domínio da soma? Quem é? A intersecção dos domínios das funções. A outra proposição aqui. Proposição aqui é o seguinte: se f é contínua em um número p e lambda é um número real, olha, pelo amor de Deus, né? Quando eu digo se f é contínua, f trata-se de uma função. E se eu digo que f é contínua em p, o p trata-se de um número real, tá? Não vou botar seja um f uma função, vamos parar com esse pedantismo, tá certo? Se f é contínua em p e lambda é real, então lambda f também é o que? Contínua em p, tá? Lambda f é contínua em p. Aí a próxima proposição, se f é contínua em x contida em E, para dizer que x é conjunto, tá? Se f é contínua em x e lambda é real, tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula, tem vírgula. Então, lambda f é também contínua em x. É que isso aqui na realidade é um corolário, que é uma consequência desta proposição. Tá todos que eu precisar. Quanto tempo aí, garoto? 18. Ah, deixa rodar que é o tempo que eu acabo isso aqui. 2 minutos acaba. Ou não. Não, acabo rápido. O outro corolário. Diz o seguinte: se f é contínua, se f é contínua, o que significa dizer que uma função é contínua, de novo? Ah, vocês estão aprendendo. Então, lambda f é contínua. Aí vem mais uma proposição aqui, das 3 últimas. Proposição. Demonstração está tudo lá, porque isso aqui eu vou usar, estou interessado em usar. Se f e g são contínuas
em P, então o produto das duas é contínua em P. E sabe por que essas proposições são de fácil demonstração? Porque eu uso o limite para caracterizar a continuidade. Aí tem um corolário. Se F e G são contínuas em X contido em R, não vazio, então F vezes G é contínua em X. E o outro corolário é que se F e G são contínuas, então a F vezes G é contínua. Veja, o que significa dizer, afirmar que F vezes G é contínua? O que significa dizer F vezes G é contínua? F vezes G é contínua aonde? Em todos os pontos de quem? Não. O que significa uma função ser contínua? É contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, o que significa dizer que F vezes G é contínua? Em todos os pontos do domínio da F vezes G. E quem é o domínio da F vezes G? É o domínio da F, intersecção do domínio da G. Rapaz, vocês prestem atenção. Tá? Essas coisas serão usadas contra vocês. Tá? Pronto, faltam só 3. 3 não, 6. Proposição. Se... Silêncio que vai mais rápido. Se F é contínua em P e F de P é diferente de zero, então, qual é a conclusão aqui? Lógica, hein? É que a função 1 sobre F é contínua em P. Tá? Aí o corolário disso saiba usar, eu estou listando aqui, você tem que saber usar com todo cuidado, senão você vai usar errado, tá? Se F é contínua, e o corolário, se F é contínua no conjunto X contido em R e F de P é diferente de zero, qualquer que seja o P pertencente a X, então 1 sobre F é contínua em X. Tá? A quarta das 4 últimas. Corolário. Se F é contínua, então a 1 sobre F é contínua. Vê se entender, tem uma sutileza aqui mais simples de contornar. O que significa provar que 1 sobre F é contínua? É provar que 1 sobre F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quem é o número, quem é cada número P real que está no domínio da 1 sobre F? É qualquer número real que está no domínio da F e F de P é diferente de zero.
Por isso é que se você pega P no domínio da 1 sobre F, automaticamente o F de P é diferente de zero. Então, você usa essa proporção aqui. Entendeu? Não preciso colocar restrição aqui como eu coloco aqui. E as 3 últimas para a gente ir embora. Tá? Ó, se você usar errado, eu vou cobrar, hein? Só mais 3. Não, agora é só mais 3. 3! Proposição. Não, é só mais 3 aqui. Que diz respeito a quem, hein? Quociente. Não. Quociente. Se F e G são o quê? Contínuas em P. Ah, imagine se eu fosse demonstrar tudinho. Eu só anunciando. E G de P é diferente de zero, então a F sobre G é contínua em P. Penúltima, isso aqui é consequência do produto, ó. Porque quem é o produto de F, quem é F sobre G? É a F vezes o inverso multiplicativo da G. Aí você usa essa e conclui. Penúltima. Corolário. Se F e G são contínuas no subconjunto X de R e G de P é diferente de zero, qualquer que seja o P pertencente a X, então F sobre G é contínua em X. Lembra aqui que X é conjunto, viu, pessoal? O X é conjunto. E a última, para encerrar, eu sabia que dava tempo. Corolário. Qual é a última, hein? Me diga. Se F e G são funções contínuas, então, qual é a conclusão? O quociente de F por G é contínuo. Por exemplo, eu poderia tirar daqui, mas não foi necessário, porque eu já tinha essa conclusão ontem, que as funções racionais são... Porque as funções racionais são razões de duas funções polinomiais. As funções polinomiais são contínuas. Lembrando, o que eu tenho que fazer para provar que a F sobre G é contínua? Eu tenho que mostrar que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. O número real P está no domínio do quociente, se está no domínio da F, está no domínio da G, e G de P é zero. E quando eu pego F e G contínuas em P, por definição não, por propriedade, é por definição, né? O P está no domínio da F e o P está no domínio da G. Aí você usa isso aqui, pronto, tá aí, acabou por hoje. Como eu disse, só isso. Eu disse que ia terminar.